Você sente a sensação de que você não pode ficar sem fazer nada, de que você tem que estar buscando o tempo todo alguma coisa útil para fazer, ou estudando, ou trabalhando, ou desenvolvendo alguma coisa, e no fim das contas, nem isso você consegue fazer, porque nessa ânsia de estar fazendo alguma coisa o tempo todo, você acaba procrastinando, você acaba pegando seu celular e vendo alguma coisa nas redes sociais, você acaba não sendo tão produtivo quanto você gostaria, ou às vezes você até consegue ser produtivo, mas você fica extremamente exausto e essa produtividade não te traz bons resultados. E todas as vezes que você pensa em descansar durante o seu dia, você se sente culpado. Você se sente culpado porque você acha que você está procrastinando, você acha que você não está produzindo o que você deveria produzir, fica aquele sentimento de culpa e você está o tempo todo exausto e sem conseguir render o quanto você precisa, seja nos estudos ou seja no trabalho. E, bom, eu venho aqui dizer para você que você precisa aprender a arte de não fazer nada, a arte de realmente ficar sem fazer droga nenhuma para que o seu cérebro repouse. Quem é um pouco mais velho, mais ou menos uns 30 anos de idade, aí a minha idade, deve se lembrar que a gente não tinha smartphone, não tínhamos internet móvel, né? Nós tínhamos que acessar as redes sociais pelo computador. E quando nós estávamos distantes dele, seja porque nossos pais não deixávamos ficar muito tempo no computador ou qualquer coisa do tipo, nós sempre tínhamos momentos de real tédio, de não fazer nada. Às vezes ficávamos com os amigos na rua sem conversar, sem fazer nada, só parados ali, caçando alguma coisa. E nós não nos sentíamos mal, nós não nos sentíamos ruins por conta disso. Era uma coisa natural, era uma procrastinação meio que inevitável que acontecia conosco e que foi se perdendo conforme nós fomos lotados de estímulos, porque esse tédio de ficar sem fazer nada, de ficar pensando, de ficar olhando para o nada, ele não existe mais. Porque o tempo todo nós podemos recorrer a algum estímulo através dos nossos smartphones. E isso é um grande problema, porque esse tédio, esse não fazer nada, é justamente uma forma do nosso cérebro descansar e de nós conseguirmos nos recuperar. Então, por exemplo, antes eu sentia uma culpa gigantesca quando eu tinha que trabalhar aqui, e seja por conta dos meus treinos pesados ou por estar dormindo pouco, eu sentia muito sono e eu pensava em, nossa, eu acho que eu deveria tirar um cochilo, mas não, não. Se eu fizer isso, nossa, eu vou estar sendo preguiçoso, eu vou estar sendo procrastinador, eu vou perder horas de trabalho. E aí o que acontecia? Eu pegava as minhas horas de trabalho e essas horas não rendiam tão bem. Eu não conseguia produzir tão bem quanto eu queria, porque eu não tirei um cochilo. Só que nos dias em que eu ia e tirava esse bendito desse cochilo, por mais que as minhas horas totais de trabalho diminuíssem, elas eram muito mais produtivas. Então, se eu tirei 6 horas do dia para trabalhar, morrendo de sono, e não rendi bem, no dia que eu tirava meia hora de cochilo, contando mais 15 minutos para me preparar para dormir, 15 minutos para acordar, uma horinha ali que eu perdia, e eu trabalhava só 5 horas, essas 5 horas eu rendia muito mais, porque eu estava descansado. E não só falando em cochilo, mas às vezes de você realmente não fazer nada. Você sair de casa sem levar o aparelho celular, sentar numa pracinha e ficar lá sem fazer nada. E, bom, vocês devem estar achando que é um absurdo você fazer esse tipo de coisa, porque você não vai estar produzindo, você não vai estar fazendo nada, mas pelo contrário, você vai estar dando condições para o seu cérebro de descansar desse excesso de estímulos. Esse tédio é extremamente necessário para que você descanse e até para que você tenha boas ideias e boas soluções. Então, quando eu estou muito empacado aqui no trabalho, muito empacado mesmo, eu posso simplesmente deitar na minha cama e ficar 30 minutos deitado, olhando para o teto. Isso vai dar um descanso para o meu cérebro e vai aumentar a minha capacidade criativa, a minha capacidade de resolução de problemas em um nível muito, muito alto. E aí você pode estar se questionando, pô, mas quando eu paro e não faço nada, quando eu fico realmente sem nenhuma ocupação, eu fico sendo inundado por uma quantidade muito grande de pensamentos. E, bom, eu sofro muito com esse problema também. Agora diminuiu, graças a Deus, e é justamente aplicar esse descanso na minha vida.
Se eu parar meia hora e ficar encarando a parede, eu vou começar a pensar em vários problemas, em várias coisas. E antigamente eu tinha muito medo disso. Eu me sentia muito incomodado por esses pensamentos ficarem me causando uma distração do que deveria ser o meu descanso. E aí eu entendi uma coisa, graças ao conselho de um terapeuta, muito boa, que tudo aquilo que a gente tenta fugir sempre corre atrás da gente e nos pega. Então eu tentava fugir de parar para pensar nesses problemas. Então eu queria muito conseguir fazer as coisas sem pensar nesses problemas, sendo que eu deveria simplesmente pensar neles. Pensar neles, chegar na conclusão deles e deixá-los ir embora. Então, se você tem um problema de overthinking e você tem medo de parar uns 30 minutos do seu dia para não fazer nada, porque esse excesso de pensamentos vai vir, deixe-os vir e encare eles de frente. Se você tem medos, se você tem rancores, se você tem dúvidas, se você tem questões mal resolvidas internamente, aproveite esse tempo para resolvê-las. Chegue em conclusões, não fuja desse excesso de pensamentos. Eles se acumulam justamente porque você não os resolve, certo? Então, tire um tempo do seu dia. Você não precisa fazer meia hora por dia, mas assim, se você parar 5 minutos do seu dia de tudo que você está fazendo e simplesmente sentar numa cadeira e ficar olhando a rua, ou olhando para uma parede, ou pensando em alguma coisa, você vai dar um descanso bem bacana para o seu cérebro e vai se tornar mais produtivo. E com o tempo você pode aumentar. Eu particularmente gosto muito do meu tempo de tomar sol, então eu gosto de ir para a sacada da minha casa, ficar tomando sol, ficar pensando nos problemas. E aí é que a mágica acontece. Quando você para de fugir dos problemas e você começa a resolvê-los ativamente, a dar espaço para eles, mas também não ficar bitolado demais com eles, entendendo que esses pensamentos estão lá, eu preciso pensar neles e depois deixá-los ir embora, sem ficar ultra preocupado, mas também ultra relaxado. Você vai conseguir resolvê-los e você vai ficar num estado de poucos pensamentos com o tempo, até que você consiga descansar e relaxar totalmente a sua mente. E aí você precisa jogar fora esse pensamento de que se você tá parado pensando, sem estar produzindo, sem estar estudando, sem estar fazendo nada, você tá perdendo tempo. Muito pelo contrário, você tá ganhando. Porque quando você descansa e cuida da sua saúde mental nesse nível, o seu estudo vai render mais, as suas horas de trabalho vão render mais. Tire um pouco da cabeça que tudo relacionado a estudo, trabalho e produtividade são horas e horas e horas e horas que você tem que ficar lá. Todas as vezes que eu descanso para estudar melhor, aquelas horas descansadas também são horas de estudo. Todas as vezes que eu descanso para trabalhar melhor, aquelas horas descansadas também são horas de trabalho. Porque estou melhorando a qualidade do meu trabalho, estou melhorando a qualidade do meu estudo, descansando, ficando sem fazer nada. E esse sem fazer nada, eu acho que eu não preciso nem dizer, não é um sem fazer nada vendo TikTok. Não é um sem fazer nada vendo Reels. Não é um sem fazer nada vendo redes sociais. Porque você não tá descansando seu cérebro. Você tá jogando mais e mais e mais informações por conta de dopamina barata. Então, essa pequena, entre aspas, procrastinação, ela vai te tornar capaz de render mais no seu trabalho. Ela vai te tornar capaz de render mais nos seus estudos, ou seja lá no que você estiver precisando fazer. Eu não sou de ferro. Tem dias que eu empaco aqui no meu trabalho, tem dias que eu empaco aqui no meu estudo e eu não consigo produzir o quanto eu deveria produzir. E o que que eu faço? Vou passear, vou dar uma volta, meia horinha andando, relaxando a cabeça, ou mesmo deitado, né? O dia mais incrível foi o dia que eu não tava conseguindo fazer nada aqui, tentando, e não saía nada. Aí eu deitei 30 minutos na minha cama e fiquei olhando pro teto. Eu coloquei um timer no meu celular, deixei ele longe e fiquei olhando pro teto. Pensei bastante, relaxei, descansei e voltei outra pessoa para o trabalho. Isso não é procrastinação, isso é descanso. E o seu cérebro necessita desse descanso. Você precisa desse descanso até para se resolver internamente, para deixar esses problemas que às vezes te crucifixam, às vezes te pegam nesse overthinking e você não consegue escapar, e resolvê-los.
e chegar nesse estado de repouso mesmo, de você não precisar ficar pensando em muita coisa, porque você consegue entrar nesse estado de relaxamento. Faça essa experiência. E se você é uma pessoa que tem problemas com procrastinação e você tá morrendo de medo disso só piorar o seu problema, saiba que isso é bem contraintuitivo, mas não. Fazer esse tipo de descanso vai melhorar o seu problema de procrastinação. Porque, novamente, eu tenho que falar, não é um descanso olhando rede social, é um descanso sem fazer absolutamente nada. O máximo que você vai fazer ali é pensar nas coisas que você precisa pensar. Que às vezes é incontrolável e você precisa aceitar que é incontrolável e lidar com isso, em vez de fugir, que vai ser pior. Coloque esse momento de descanso, de não fazer nada. Essa arte de não fazer nada, ela vai te levar para um nível maior. Ela vai te tornar mais produtivo, mais inteligente, mais descansado. E de vez em quando, até esse não fazer nada pode ser realmente tirar um cochilo se você estiver muito cansado. Igual eu faço quando eu não estou conseguindo render muito bem, porque meu sono está atrasado. E se você tem problemas realmente graves com procrastinação, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o meu webinário Destruindo a Procrastinação, que é um mega aulão especial em que eu coloco um método para você vencer para sempre a procrastinação. Inclusive, eu falo mais detalhadamente desse descanso ativo lá. E, bom, ele está custando apenas R$ 37. É menos do que um combo no McDonald's. Então, um lanche que você não come no mês, você destrói essa procrastinação e você vai ter dinheiro para comprar vários e vários e vários lanches. E se você quiser parcelar, vai sair por menos de R$ 6 por mês. Eu compro um croissant todo dia na padaria aqui perto que custa R$ 7. Então, se eu deixasse de comer um croissant por mês, eu já conseguiria pagar esse webinário. Ele vale completamente o investimento, é baratíssimo. E se você tiver alguma dúvida sobre ele, pode deixar aqui nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeo, algum assunto que você queira que eu fale, deixa aqui nos comentários também. Meu nome é Renato Lima, eu sou psicoterapeuta, personal trainer e professor. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e eu espero que você comece a descansar um pouco mais depois de hoje. Eu espero que você comece a praticar essa arte de não fazer nada, que vai fazer com que você consiga fazer melhor todo o resto.